a fé que remove desgraças. A fé que remove desgraça. E o texto que está no meu coração, Mateus capítulo 5, do versículo 24 ao versículo 34, que fala sobre a mulher com fluxo de sangue. A mulher que há 12 anos sofria por causa de um fluxo de sangue. E nós vamos ler esse texto, e depois eu queria colocar para os irmãos, para a igreja, sobre alguns problemas que esta mulher sofria. E como Deus tratou, como Deus trabalhou, como Deus livrou esta mulher, não só desta doença, mas de tudo aquilo que acarretava na vida dela por causa desta doença. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 24 ao 34, diz assim. Marcos, desculpa. Obrigado pelos irmãos terem corrigido. Marcos, capítulo 5. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E uma certa mulher, havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e desperdido tudo o que tinha, e nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes, porque dizia, se tão somente tocar em suas vestes, sararei, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver o que isso fizera. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temeu e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, sê curada deste mal. Deus querido, graças te dou, Senhor, pela tua palavra. Senhor, que essa palavra, Senhor, possa falar ao coração dos teus filhos que aqui estão. Senhor, que seja uma palavra, Senhor, que venha trazer cura para as nossas almas, cura, Senhor, no nosso entendimento, cura física. Deus, em teu nome, Senhor, eu já quero, Senhor, profetizar para a tua igreja, que sejam curados para a glória e honra do nome de Jesus. Eu já quero, Senhor, em teu nome dizer àqueles que estão enfermos nesta noite, que têm enfermidades no física, que saem em nome de Jesus e que sejam curados nesta noite para a glória e honra do nosso Deus, que você desta noite saia desta casa de oração com o seu corpo físico curado, que você saia desta casa de oração com cura espiritual, que você saia deste lugar transformado ou transformada para a glória e honra do nome do nosso Deus. Amém? Amém? Podem glorificar. Irmãos, reverencie a palavra de Deus, porque Deus hoje quer tratar contigo. A porção da palavra de Deus é pregada, e esta porção que é pregada, ela fala de maneira diferente a cada pessoa. A cada um de nós que aqui estamos, receberemos uma porção. Nem todos receberemos a porção completa, mas parte dela nós receberemos. E que você possa receber a sua parte em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse texto que nós lemos, ele está escrito no livro de Marcos, como nós falamos. E o livro de Marcos, ele foi escrito aos cristãos que estavam em Roma, que precisavam saber do interesse de Jesus para com os gentios. O Senhor Jesus, ele teve cuidado de escrever a cada povo, nações, de maneira diferenciada, para que o povo pudesse entender através das escritas aquilo que ele queria dizer, aquilo que ele queria falar àquele povo.
E aí nós queremos falar hoje sobre esta história desta mulher que ela sofria, ela padecia de uma hemorragia, ela padecia de uma doença. Durante 12 anos da sua vida, ela sofria de uma hemorragia. E eu quero dizer para você que está me escutando nesta noite, se você quer ser curado, se você quer ser curada, você precisa se aproximar de Jesus, sabendo que Ele é aquele que cura, sabendo que é aquele que sara. Você precisa se aproximar de Jesus com fé e com convicção do poder que há no nome de Jesus. A Bíblia diz, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Há uma palavra de cura divina para a tua vida nesta noite. Há uma palavra de Deus de cura para a sua alma. E que você nesta noite, você receba cura divina, milagres e poder na tua vida para a glória e honra do nome de Jesus. A Bíblia nos diz, irmãos, que importa que aquele que crê, creia ou se chega a Ele crendo que Ele é galardeador daqueles que o buscam. Eu quero te dizer que quando nos aproximamos de Jesus com fé, as desgraças que nos afligem são removidas. Quando você se apresenta, quando você chega diante de Jesus, as desgraças, elas têm que sair fora. Elas são tiradas, elas são removidas da sua vida. Porque Jesus veio dar vida. E vida com abundância. Ele não veio dar pouca vida, ele veio dar muita vida. Vida completa, vida feliz, vida cheia. E quando Jesus entra, as desgraças são retiradas. Eu quero te dizer que a tua fé, se você colocar a tua fé em ação, as desgraças que estão rodeando a sua vida, elas serão removidas. O texto que nós lemos, Mateus capítulo 5, nos fala que aquela mulher, havia uma desgraça que estava assolando a vida daquela mulher, uma doença que afligia ela durante 12 anos. E essa doença era um fluxo de sangue. Havia um ciclo menstrual contínuo de 12 anos. As irmãs que são mulheres sabem o que isso é na sua vida. As irmãs sabem o que isso é. As irmãs sabem quais são os problemas que vocês vivem todo mês. Vocês vivem com esta situação, pelo menos que eu li para preparar essa pregação, em média 12 dias por mês. 12 dias. Que vocês sofrem. Agora imagine essa mulher que durante 12 anos ela tinha essa doença. E eu fui procurar saber qual o nome técnico dessa doença. É a menorragia. Há um nome técnico quando se tem uma doença, um fluxo de sangue contínuo. E essa doença, a menorragia, ela pode ter diversas causas. Dentre das causas mais normais, entre aspas, pode ser um distúrbio hormonal, pode ser uma doença inflamatória da pélvica, ou pode ser até um câncer uterino. E outras situações que podem ocorrer esta doença. E esta doença causava nesta mulher, que tinha um fluxo de sangue, um ciclo menstrual contínuo, durante 12 anos, provocava fraqueza. Imagine uma mulher, durante 12 anos, perdendo sangue, o quanto que ela perdeu de sangue, era uma mulher fraca. Ela tinha uma anemia constante. Ela sofria dores
provavelmente por causa dessa doença. As irmãs sabem disso. A cólica menstrual, o quanto que isso incomoda as irmãs. Imagine essa mulher, durante 12 anos, sofrendo de cólica menstrual. Essa mulher, a Bíblia nos diz que ela padecia flagelos. Essa doença trazia para ela muitos flagelos. E ela diz no versículo 26, que diz assim, ó, havia padecido muito com muitos médicos. E quando eu estava pensando nisso, eu pensei um pouco nessas questões de doença, de quando vão ao médico e a gente não encontra, os médicos não encontram a resposta para as nossas doenças. O médico não encontra resposta para os nossos queixumes. O médico não encontra uma resposta para aquilo que está nos afligindo e quanto isso nos incomoda. E muitas vezes o médico não sabe o que ele diz. É uma virose. É uma desculpa que às vezes ele dá por ele não saber a causa real daquilo que está afligido. E esta mulher, durante 12 anos, ela recebia uma resposta. Qual era a resposta? Eu não sei a causa. E esta resposta de não saber a causa causava nela um flagelo. Diz o versículo 26, havia padecido muitos com os médicos. Esta doença trazia prejuízo financeiro. O texto diz que ela gastou tudo o que tinha com os médicos. Porque além de pagar os médicos, ela comprava remédio, ela tomava remédio, mudava a prescrição, tomava remédio, buscava outro médico, gastou-se tudo o que tinha. Não tinha mais dinheiro. E essa doença que ela tinha, causava além disso também uma desesperança. O que o texto diz? Antes indo a pior. Imagine os irmãos ou as próprias irmãs tendo uma doença com fluxo de sangue, que durante 12 anos estava sofrendo com dores, estava sofrendo com todas essas questões, com anemia, gastando o que tinha, sem esperança, e no final ela dizia, estou indo de mal a pior. Esta doença que ela tinha, irmãos, estava atingindo diretamente a sua qualidade de vida. Qual das irmãs que tendo uma doença desta, você teria uma boa qualidade de vida? E no final, esta doença iria levar esta mulher à morte. Essa mulher, durante 12 anos, ela estava morrendo. Ela estava definhando. Diante deste quadro, esta mulher, ela se aproximou de Jesus com fé. Ela dizia, se eu somente tocar na orla dos seus vestidos, eu vou ficar curada. Irmãos e irmãs queridas, a cura para a nossa vida está em nós colocarmos a nossa fé em ação. Se eu crer, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Se você hoje crê nas Escrituras, como diz as Escrituras, você será curada. Você vai ver coisas grandes de Deus sendo realizadas na sua vida. Não importa
quantos anos você está padecendo, não importa quantos anos você está sofrendo, não importa quantas dores você está sentindo, não importa quanto de dinheiro você gastou, não importa se você está achando que está piorando, mas hoje, se você tocar nas vestes de Jesus, a palavra de Deus será curada. Irmãos queridos e irmãs amadas, mas além desta doença, além deste quadro que eu estou trazendo para os irmãos, eu quero dizer para os irmãos que esta mulher, ela também foi liberta de outras desgraças. Ela não tinha somente essa doença física, havia outras desgraças na vida dela. Uma outra desgraça que havia na vida dela, irmãos, era um preconceito. Para chegar a Jesus, essa mulher teve que enfrentar, a princípio, 2 preconceitos. O primeiro preconceito é que ela era impura. A Bíblia nos fala, no livro de Levítico, no capítulo 15, do versículo 25 ao versículo 33, e depois no capítulo 20, e depois no capítulo 20, e no versículo 18, nos fala que durante o ciclo menstrual, a mulher era considerada imunda. E quando ela era considerada imunda, enquanto estava no ciclo menstrual, ela tinha que ficar separada. Ela não podia estar junto com a sua família, ela não podia estar junto com os seus amigos, ela tinha que viver, ela tinha que estar separada. E quando ela se aproximava, ela não podia se aproximar de ninguém, porque ela era considerada imunda. E diz o texto de Levítico que depois, quando terminava o ciclo menstrual, ela tinha que ficar mais 7 dias afastada para depois voltar ao convívio social. Ou seja, 12 dias de sofrimento, em média. Então essa mulher ficou 12 anos afastada do convívio social. Havia um preconceito. Ela não podia estar no meio da multidão. Ela não podia tocar em Jesus. Ela tinha que estar vendo Jesus de longe. Ela não podia chegar perto. Mas pela fé, ela venceu este preconceito. Um outro preconceito que ela viveu, que Jesus hoje quer te libertar. Jesus liberta da desgraça dos preconceitos. É que ela era mulher. E naquela época a mulher, ela não tinha os mesmos direitos dos homens. Ela não podia estar ali. Alguns podem estar pensando nesta casa de oração, nesta igreja: pastor, você não sabe os meus problemas. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou vivendo. Você não sabe os preconceitos que eu sofro. Eu sofro, eu sou discriminado, eu sou discriminada porque eu sou crente. Ou eu sou discriminado porque eu moro na Rocinha, porque eu sou pobre, ou porque eu sou negro, ou porque eu sou branco, ou porque eu sou gordo, ou porque eu sou magro, ou porque eu sou feio, porque eu sou esquisito. Mas eu quero te dizer que Jesus te livra da desgraça do preconceito. Você é o que é porque Deus te fez assim. Eu sou o que sou do jeito que eu sou porque Deus me fez assim. A Bíblia diz lá no livro de Jeremias que antes que eu me formasse, quando era uma matéria disforme, Deus me conheceu no ventre da minha mãe, e Deus disse: olha, este homem, Olivar, ele vai ser assim, assim, assim e assim, porque eu quero que ele seja assim. Você é o que é, porque Deus quer que você seja assim. Deus quer te livrar nesta noite do preconceito, deste preconceito,
desta desgraça que quer destruir a sua vida. Irmãos e irmãs, Jesus sofreu muitos preconceitos. A Bíblia nos diz, lá no livro de João, no capítulo 16, versículo 33, diz assim, olha, porque eu vos tenho dito. Olha o que Jesus disse para você. Esta palavra é para nós. Essa palavra é para você. Essa palavra é para todos que estão aqui. João capítulo 16, versículo 33 diz assim, olha, tenho-vos dito isto, para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta vitória que Jesus venceu é para que nós tenhamos paz. Paz. Jesus te dá paz. Jesus te dá segurança. A Bíblia nos mostra que Zaqueu venceu os preconceitos. Lá no livro de Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 19. Lucas, ele era baixinho, ele teve que subir de uma figueira para ver Jesus. Zaqueu, desculpa, obrigado mais uma vez. Ele era um cobrador de impostos, mas Jesus foi pousar na casa dele. Jesus venceu, Zaqueu venceu o preconceito da sua estatura, da sua profissão. Irmãos, queridos e irmãs amadas, nós temos que vencer esta desgraça do preconceito pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. A fé remove a desgraça. Jesus quer nos libertar desta desgraça. Eu quero dizer para você que aquela mulher do fluxo de sangue, do livro de Mateus capítulo 5, do versículo 24 ao versículo 34, esta mulher, ela foi liberta da pressão da multidão. Esta mulher foi liberta da pressão da multidão. Para chegar a Jesus, aquela mulher, ela teve que lutar e vencer uma multidão. A Bíblia diz que uma multidão cercava Jesus. Muita gente cercava Jesus. Querido irmão e amada irmã, eu quero te dizer uma coisa, guarda no que eu vou te dizer. Muitas pessoas não são abençoadas porque a pressão da multidão te retém e te mantém afastada de Jesus. Muitos desagradam a Deus porque querem juntar-se à multidão e viver fazendo o que o mundo faz. Muitos vivem a desgraça da pressão da multidão e não são abençoados, porque a multidão, a pressão da multidão te mantém afastada de Jesus. Aquela multidão queria manter a mulher afastada de Jesus. Mas aquela mulher, ela tinha uma determinação. Ela não quis saber quem estava na frente, ela rompeu e por fé e disse, olha, eu não quero saber quem está na minha frente, se eu somente tocar nas orlas do vestido de Jesus, eu vou ser curada.
Irmão, irmã, há uma multidão de pessoas na tua frente. Há uma multidão que estão te pressionando para que você não chegue a Jesus. Uma multidão que está dizendo para você que você tem que andar como o mundo anda, viver como o mundo vive. Há uma frase que inclusive diz assim, que a voz do povo é a voz de Deus. Esta é a coisa mais mentirosa que existe. Sabe o que diz lá no livro de Êxodo, capítulo 23 e versículo 2? Guarda essa palavra. Pena, irmão, sabe o quê? Que a nossa igreja não tem um hábito, poucos têm o hábito de fazer anotação para depois consultar. Êxodo capítulo 23, versículo 2 diz assim: não seguirá a multidão para fazer o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o que é direito. Êxodo capítulo 23, versículo 2. Não siga a multidão para fazer o mal. Lá no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 22 e 23, fala sobre o julgamento de Jesus. E Jesus, quando estava diante de Pilatos, colocaram Jesus e Barrabás. Qual foi a decisão da multidão? A multidão da decisão, a decisão da multidão foi crucifica-o, crucifica-o. Que o sangue desse inocente, Pilatos dizia, olha, eu não vejo motivo para que ele seja crucificado, mas a multidão disse, olha, que o sangue desse inocente caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Aquela mulher, irmão, ela foi liberta da pressão da multidão. Não permita que as multidões te separe de Jesus, te afaste de Jesus. Eu quero te convidar para você romper a pressão da multidão. Mesmo que isso, irmãos, signifique um certo isolamento social. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, diz assim, olha, é mais importante obedecer a Deus do que o homem. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim, adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu quero te dizer, irmão e irmã amada, a fé remove desgraças. Tome uma posição para romper a pressão da multidão pela fé em Cristo Jesus. É bem melhor você estar de bem com Deus do que estar de bem com a multidão. Aquela mulher, ela foi liberta da desgraça do medo. Segundo o livro de Levítico, aquela mulher, porque estava com fluxo de sangue, e por ela estar no meio da multidão, no livro de Levítico diz que ela tinha que ser o quê? Apedrejada. Ela tinha que morrer. Porque ela estava desrespeitando a lei.
E segundo a lei, aquela mulher que há 12 anos estava com fluxo de sangue, aquela mulher que sentia dores, aquela mulher que estava anêmica, aquela mulher tinha que ser morta, apedrejada, porque ela estava desrespeitando a lei. Mas sabe o que aquela mulher fez? Ela não teve medo. Ela se misturou no meio da multidão e disse assim: olha, se eu somente tocar na orla do vestido de Jesus, dos seus vestidos, eu vou ser curada. Essa é a minha chance. Esta é a tua chance. É o teu momento. É o momento de virar a página. É o momento de você receber de Deus a tua vitória. Aquela mulher ela venceu o medo. Muitas pessoas, muitos crentes não são abençoados porque têm medo. Medo do que as pessoas vão pensar, medo do que as pessoas vão dizer, medo de perder amigo, medo de perder emprego, medos, e os medos impedem de você avançar. E você vive preso à desgraça do medo. No livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15, diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou da mesma coisa, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso o diabo. E livraste todos os que, com medo da morte, tivesse toda a vida sujeita à servidão. Jesus, ele veio te livrar do medo da servidão. Jesus veio te livrar das garras do diabo. Jesus, na cruz, mesmo ele se sentindo completamente desamparado, Jesus não teve medo. Ele foi até o fim. No jardim do Getsêmani, a Bíblia diz que o suor transformou-se em gota de sangue. Em plena agonia, Jesus falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice que eu beba. Mas se não for possível, que faça segundo a sua vontade. Jesus não teve medo. Ele foi até o fim. Ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por nós. A fé, ela remove desgraças. Eu quero convidar a você, meu irmão e minha irmã. Eu quero convidar você para você depositar todos os seus medos aos pés de Jesus. E a palavra diz assim: não temas. Ei, não temas, porque sou eu que te sustento com a destra da minha justiça. Ei, sede firmes e constante, sempre abundante. Não tenha medo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia. O mais Deus vai fazer. A palavra de Deus é: eis que estou contigo todos os dias da tua vida. Jesus quer nos libertar da desgraça, irmão, das desgraças do preconceito. Jesus quer nos livrar da desgraça da pressão da multidão. Jesus quer nos libertar da desgraça do medo. Quem crer em Jesus Cristo, quem verdadeiramente crê em Jesus, Ele vai remover das nossas vidas essas desgraças.
E quando isso acontecer, olha o que a mulher disse. Então a mulher, Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Senhor, mas muitos te apertam, muitos te oprimem, e tu perguntas: quem foi que me tocou? Não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu algo diferente. Alguém tocou em mim diferente, tocou pela fé. Irmãos, nem todos que estão aqui vão receber esta palavra, porque só receberão esta palavra pela fé. E pela fé Jesus vai te livrar das desgraças da tua vida. Jandararassai. Ei, quem me tocou? A palavra do Senhor hoje continua ecoando neste salão. Quem está tocando em Jesus? É você, meu irmão, é você, minha irmã, que está tocando hoje em Jesus. Porque das vestes dele vai sair virtude. Virtude vai sair. Virtude para te curar. Virtude para te libertar. Virtude para remover as desgraças que estão na tua vida. Quem me tocou? Muitos te apertam, muitos te oprimem, mas de mim saiu virtude, saiu poder. E aquela mulher chegou-se. Porque, irmãos, quando saiu virtude, o texto diz aqui, olha, logo secou o sangue e sentiu o seu corpo que estava curada daquele mal. Leia o versículo 27, quando ela tocou, saiu virtude, imediatamente aquela doença que incomodava ela há 12 anos de sofrimento, 12 anos de dores, 12 anos de fraqueza, 12 anos de desgraça financeira, 12 anos, irmão, foi curada. Ei! Foi curada em nome de Jesus, saiu virtude e ela ressentiu imediatamente que o seu corpo estava curado. E a Bíblia diz assim, então aquela mulher, versículo 23, então aquela mulher que sabia o que tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele. Não foi só se aproximar não, irmãos. Ela se aproximou e prostrou-se diante dele e disse tudo o que estava acontecendo. Confessa a Jesus tudo. Confesse tudo. Ela confessou, ela disse tudo o que estava acontecendo. Confessa a Jesus tudo. Não esconda nada. Apresente-se. Apresente a Jesus, conta para Jesus. Quando ela chegou, quando ela se aproximou, quando ela se prostrou, quando ela confessou, Jesus disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, ser curada deste seu mal. A bênção de Deus, de libertação. A bênção de Deus de libertação. A bênção de Deus de remover as desgraças. Estar em você se aproximar de Jesus. Estar em você se prostrar diante dele. Estar em você confessar. E a resposta vai, filho ou filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, ser curada deste teu mal.
Irmãos e irmãs queridas, que nesta noite receba esta palavra no seu coração. Aplique esta palavra no seu coração. Guarde esta palavra no seu coração. Entenda o que Deus hoje trouxe para as nossas vidas nesta noite. Sinta Deus agindo no teu corpo nesta noite. E culminar-sai de Andaramanahas e de mistério ande culminar-se andarai. Oh, Joe Minarsai, Joe Manai. Sinta correr sobre o seu corpo virtude do alto, poder de Deus para curar, para transformar, para mudar a sua vida. Oh, Tijo Mini de Andarrace andai e de mistério. Oh, bota aquele músico. Eu queria convidar os irmãos para nós cantarmos um hino juntos. Glória a Jesus. Todos nós queríamos que os irmãos cantássemos juntos esta música que nós já tínhamos separado. Glória a Jesus. Glória a Deus. Para a casa de Jairo ia Jesus. Vamos, amados? Ou eles ou vocês, em nome de Jesus, vamos? Então vamos, irmão, solta o playback aí, senão... Bota a letra. Para a casa de Jairo ia Jesus. Uma grande multidão ia atrás dele. Uma pobre mulher cheia de fé se esqueceu da multidão e o tocou. Faz tu como a mulher que foi tocou na orla do vestido de Jesus. Virtude logo caiu e a curou. Se nele tocas tu, sararás também. O Senhor perguntou quem me tocou. Pois de mim saiu virtude e eu senti. A mulher se levantou e confessou: fui eu, Senhor, que te tocou, perdoa-me. Faz tu como a mulher que foi tocou na orla do vestido de Jesus. Virtude logo caiu e a curou. Se nele tocas tu, sararás também. O Senhor lhe perguntou quem te tocou. Queres acercar-te ao Salvador? É que ele mudou ali. Com tuas cargas e pecados como estás. Faze hoje com a mulher que foi tocou, de seus vestidos para ti sairá virtude. Faz tu como a mulher que foi tocou na orla do vestido de Jesus. Virtude logo saiu e a curou. Se neles tocas tu, sararás também.
Amém. Glória a Jesus. Tem alguém nesta noite para Jesus? Nós queremos orar por você. Tem alguém enfermo nesta noite que nós queremos orar por você nesta noite, em nome de Jesus. Vem, amado, se você quer receber a oração da fé, se você